O ministro do Trabalho do governo brasileiro declara que, se for demitido, ele conta tudo. O meu comportamento é diferente do dele. Eu conto tudo, mesmo estando na base do governo. E quero confessar que hoje eu sou um cético em relação a algumas ações do governo federal. Aliado, mas cético. E o cético, senadora Ana Amélia, se diferencia do cínico porque o cético não acredita num determinado momento e numa determinada circunstância. Mas o cético tem uma vontade enorme de voltar a acreditar. Eu sou cético, não sou cínico. E quero falar hoje, na tribuna do Senado, sobre a lambança da política nacional do petróleo. Lambança, na mais pura acepção do termo. Na entrevista que tivemos com a senhora Magna Chambriard, na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Espionagem, eu disse a ela que a espionagem americana me parecia menos perigosa do que a sua própria atuação na frente da Agência Nacional do Petróleo. Ela inicia dizendo que a Agência Nacional era impenetrável e que ela trabalhava com softwares comprados como qualquer cidadão que liga o seu computador no Safari ou em qualquer outro programa de abertura. Não era verdade. Durante muito tempo, a Agência Nacional do Petróleo contratou uma empresa americana, sem licitação, para gerir os dados. Mas isso não é tão importante. Importante foi a forma com que ela tentou enganar a comissão. Não é tão importante porque os dados reais sobre o petróleo são os dados da Petrobras. E os dados que vão para a Agência Nacional do Petróleo, salvo engano meu, são dados já de domínio público. A Agência Nacional do Petróleo, gerenciada por uma empresa americana, tem pouca importância no sentido de ser espionada. Já o perigo está na Petrobras. A Petrobras pode ser invadida pela internet, mas precisa ser invadida? Não. Na época do Fernando Henrique, quando seu genro era o presidente da Petrobras, a diretoria de planejamento estratégico foi suprimida. E a Petrobras contratou uma empresa americana para gerenciar o planejamento estratégico do petróleo brasileiro. E as auditorias da Petrobras, auditores que passam a ter acesso a todos os dados da empresa, principalmente os contábeis, também é contratada fora da empresa e é uma empresa americana que faz a auditoria. Portanto, esse problema da espionagem que acabou acessando até o telefone celular da Presidência da República, me parece menor do que esta visão entreguista das autoridades que gerenciam a política nacional de petróleo. Agora, a lambança se expõe. Eu e o senador Pedro Simon, mais o senador Randolph, entramos com um decreto de suspensão do leilão de Libra. Petróleo encontrado, verificado, a maior reserva brasileira, cerca de 15 bilhões de barris, o que com o dólar, por exemplo, a 2,30, quando eu fiz o cálculo, significava um valor de 90% do produto interno brasileiro. Leiloado como? De uma forma absurda e incompetente, absolutamente incompetente. Estabeleceram um bônus de 15 bilhões de reais. Este bônus afasta a Petrobras da possibilidade de participação no leilão. Por quê? Porque a Petrobras, que está sendo usada para manter uma política de contenção da inflação interna do Brasil, está comprando óleo no mercado internacional a $130 e vendendo óleo para suas próprias concorrentes no mercado interno a 100. A Petrobras está tendo um prejuízo programado e está sendo utilizada como um instrumento de governo na contenção do processo inflacionário.
De repente, não mais que de repente, as grandes empresas do mundo anunciam que não vão participar do leilão. Por quê? Ou uma pressão para aumentar a generosidade da política nacional, que já é grande em relação às nossas reservas, ou porque os 15 bilhões são uma soma enorme, inclusive para elas. 15 bilhões de bônus. Vão receber depois no retorno, porque esses 15 bilhões de bônus passam a ser considerados no custo de produção do petróleo. Mais 5 anos para começar a extrair petróleo e 30 anos para amortizar. Aparentemente não foi um bom negócio. Mas por que os 15 bilhões? Porque o nosso governo resolveu fazer caixa para o superávit primário, garantir ao tal mercado o pagamento dos juros absurdos da nossa dívida interna e dívida externa. Então, o governo federal, na lambança da sua política petroleira, está trocando 15 bilhões pelo valor final de reservas fantásticas que poderiam financiar educação, saúde e infraestrutura do Brasil num futuro próximo, a partir, por exemplo, dos 5 anos, que é o intervalo para começar a produção. A Petrobras, fragilizada por ser utilizada numa política, eu não questiono essa política. Uma empresa pública pode ser utilizada do ponto de vista do planejamento global de um país. O que não pode é haver um leilão com um bônus que exclui a empresa petrolífera brasileira. A Petrobras hoje tem alguns problemas. Tivemos alguns enfrentamentos, inclusive aqui no Senado, quando eu propus a abertura na internet dos dados salariais da companhia petrolífera, e os petroleiros se associaram a alguns líderes partidários dizendo que a quebra desse sigilo prejudicaria a nossa empresa na concorrência com as outras. Logo depois, viemos a saber que até o telefone da presidenta da República, privado, estava grampeado. Quanto mais o sigilo do salário dos funcionários da Petrobras, dos custos da sua terceirização. Então, a lambança se estabeleceu. Petrobras vulnerada, Agência Nacional vulnerada. E me chega às mãos, presidente, um dossiê que foi entregue ao meu gabinete com o compromisso do sigilo da autoria sobre os crimes contra a soberania nacional que estão sendo praticados nas nossas barbas, nas barbas do Senado, nas barbas do Congresso Nacional, de forma continuada, nas barbas da Justiça, nas barbas do Ministério Público, da imprensa e da sociedade. Crimes continuados em relação à política nacional do petróleo. Outro dia, um senador da oposição, que não é o meu caso, eu sou um situacionista crítico e colaborador. A maior colaboração que pode se dar a um governo é falar com franqueza e tentar corrigir os erros. Um senador que eu imaginei que, ao fazer a denúncia da política nacional do petróleo, o senador Pedro Simão estaria sofrendo uma espécie de um estalo do Padre Vieira, teria se transformado num colaborador nacionalista e patriótico da noite para o dia. Eu imaginei que a revelação do dossiê e as verdades nele contidas podiam ter transformado a personalidade e o comportamento desse colega do Senado. Mas não. O que vimos foi o previsível discurso do PSDB e o seu hiperbólico udenismo, como sempre, com novas denúncias de corrupção, mais do mesmo como sempre, e nenhuma crítica construtiva, nenhuma colaboração efetiva ao Brasil e ao governo. O desejo simples, comum e medíocre da destruição a qualquer preço. Pois bem, mas como nenhum outro senador manifestou sobre o tal dossiê da Agência Nacional, que foi entregue no meu gabinete, senador Pedro Simão, mas deve ter sido entregue em outros gabinetes também, parece que cabe a mim trazê-lo ao conhecimento do Estado e da nação. E é o que eu passo a fazer de modo resumido. E em seguida passarei o dossiê na sua integralidade para a mesa
e desde já requerendo que seja enviado a Presidente da República, ao Ministério Público, ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal de Contas da União. Dossiê, que é uma coleção de documentos ou um pequeno arquivo de fatos relacionados a um determinado assunto. O dossiê não traz tantas informações desconhecidas, embora também as traga, mas sobretudo encadeia fatos que marcam este momento triste da vida nacional, em que o petróleo brasileiro está sendo praticamente doado para o cartel internacional das multinacionais petroleiras. Porque não se iluda, a saída dessas grandes empresas não significa o abandono do Brasil. Pode ser uma saída para fazer com que o governo brasileiro realize mais concessões do que já fez e elas posteriormente podem entrar comprando participação e algumas das empresas que entram têm participações pesadas também das multinacionais conhecidas. Então, não nos iludamos que o cartel está por aí. E não nos iludamos que a soberania nacional, para alguns políticos, parece ser uma palavra maldita. São os políticos administradores que deveriam ser os primeiros e os mais aguerridos defensores do país e da soberania. O dossiê a que me refiro apresenta 7 casos cujo conjunto compõe um quadro de horror. A lambança continuada da política nacional do petróleo. Primeiro, o perfil neoliberal e antinacional da atual Lei do Petróleo. Vamos lá. Lembra o dossiê que o artigo 1º da Lei 9.478 elenca 11 objetivos da política energética brasileira, mas que nada nele é dito visando o cidadão brasileiro a ser beneficiado. Nada para a nação, tudo para o consumidor, ou seja, para quem não consome, não há objetivo a atingir. Assim, contribuir para a eliminação da miséria, contribuir para a inclusão social e o abastecimento das comunidades carentes, que poderiam ser metas, mas não estão, contudo. Promover a livre concorrência é o objetivo principal da Lei Nacional do Petróleo. Ela esquece que trata do petróleo brasileiro, essencial para o desenvolvimento do Brasil moderno e justo. Inclusive, é notável que a livre concorrência não seja adjetivada. Então, pode ser que uma empresa nacional nascente, como a Petrobras, tenha que competir com os gigantes da indústria petrolífera estrangeiros. E o resultado disso é facilmente previsível. Atrair investimentos na produção de energia é um objetivo em qualquer condição, mesmo que ocorra com grande perda para a sociedade brasileira. Percebe, presidente? Tratam a Petrobras como se não fosse uma empresa do Brasil, mas fosse um negócio acima da nação e das necessidades do nosso povo. Em um país em que prevaleciam estes valores, é que o monopólio estatal do petróleo foi extinto e os leilões começaram. Foi a mudança do Fernando Henrique, transformando a Petrobras numa empresa e não numa empresa brasileira preocupada com o nosso povo e a nossa gente. Aliás, a mesma Lei 9.478, que criou a ANP e que estabeleceu a entrega do território nacional a leilões para a busca de petróleo, a mesma lei entrega este quando descoberto, além de outros danos para a sociedade. Nós estamos leiloando petróleo conhecido e descoberto. Por isso, senhores senadores, os objetivos da política energética nacional e o restante da Lei 9.478 precisam ser refeitos. Esta seria realmente uma pauta positiva para o Congresso Nacional. Digo isso, todavia, sem a ilusão de que venha a ser. O nosso Congresso está demasiadamente envolvido em sofregamente auscultar a vontade das ruas, enquanto o país e a sua soberania são negociados. E isso é triste, porque a impressão que eu tenho é que a voz das ruas é auscultada pelo Congresso e incorporada como um alarme dos telefones celulares. Não mais do que isso, porque não há uma atenção verdadeira à angústia da população brasileira.
Segundo lugar, as brechas contratuais da lei. O dossiê revela também que nos contratos de concessão da Agência Nacional do Petróleo há brechas flagrantes para que concessionários inescrupulosos possam negar a responsabilidade por eventuais atos danosos que trouxerem prejuízos ao interesse público. Um exemplo disso, senador Pedro, é o termo melhores práticas da indústria do petróleo, de indesejada e programada imprecisão, presente em 19 cláusulas do contrato, que deixa a porta aberta para a burla. Diante de tamanha imprecisão conceitual, é de se perguntar se no desastre do campo do Frade não teria a Chevron agido, segundo sua própria interpretação, dentro das melhores práticas da indústria do petróleo. A Agência Nacional do Petróleo e seus contratos de concessão reduzem nossas defesas diante de situações como essa. Hoje, sabemos que da multa inicial pelos vazamentos da Chevron, de 17 bilhões e meio, o governo, pela mão não sei de quem, reduziu para 300 milhões de reais. Nos Estados Unidos da América do Norte, isso não acontece. E os vazamentos foram punidos de forma exemplar, em quantias vultosas. Terceiro, a exigência do conteúdo local, como burla às licitações. O dossiê mostra ainda que a exigência de conteúdo local é usada como forma de vencer e burlar licitações. Vamos a um exemplo concreto, extraído do dossiê da Agência Nacional. É o caso da Devon, como é conhecido. O bloco marítimo CM-61 foi arrematado na sexta rodada de licitações promovidas pela ANP em 2004, pelo consórcio das empresas Devon Energy, com 40% do capital do consórcio, SK com 27% e Kern McGee com 33%, sendo a operadora do consórcio a Devon Energy. Outro consórcio que participou do leilão era formado pela Petrobras, com 67% do capital do consórcio, e a Repsol YPF Brasil, com os restantes 33%, com a operadora sendo a nossa Petrobras. No edital da sexta rodada, é mostrado que o julgamento das ofertas feitas pelos consórcios ou empresas candidatas a arrematar um bloco incluía, além do valor do bônus, os valores do programa exploratório mínimo e da promessa de compras locais. O consórcio da Devon ofereceu de bônus pelo bloco CM61 28 milhões e meio, enquanto o consórcio liderado pela Petrobras ofereceu 37 milhões e pouco. No entanto, o programa exploratório mínimo e a promessa de compras locais do consórcio da Devon eram melhores que os do consórcio da Petrobras. Estas informações estão no site da Agência Nacional de Petróleo. Falou-se à época que o valor que o consórcio da Devon prometeu comprar no país era impossível de ocorrer. Apesar dos rumores, a ANP acertou e assinou a concessão do bloco com o consórcio da Devon. E consta que, como era de se esperar, esse consórcio não cumpriu o prometido de compras locais. Posteriormente, o consórcio da Devon descobriu petróleo neste bloco. Dele não se fala neste nosso Senado da República, que anda ocupado demais com a famosa pauta positiva. Reforma eleitoral de brincadeira, por exemplo. Quarto, decisões de leiloar nosso petróleo sem justificativa. O dossiê revela também a absoluta irracionalidade e ilegalidade da decisão de se realizarem leilões de petróleo, uma vez que estes são desnecessários. Mas, se são desnecessários, por que estão sendo realizados? O dossiê esclarece. O inciso 8º do artigo 4º da Lei 10.847, de 2004, a lei que criou a Empresa de Pesquisa Energética, EPE, diz competir à empresa promover estudos para dar suporte ao gerenciamento da relação reserva e produção de hidrocarbonetos no Brasil, visando
a autossuficiência sustentável. No entanto, não vejo a sociedade brasileira tendo acesso a estudos da EPE. Se estes existirem, que determinem o índice de reserva sob produção de petróleo, que é um valor de referência para estudos de planejamento. É com base nesse índice que o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional de Petróleo devem definir a necessidade de rodadas, incluindo a quantidade de blocos a serem leiloados e o tamanho deles. Mesmo sabendo que o acréscimo de produção, devido à 11ª rodada, por exemplo, será todo exportado, pois a Petrobras já possui o petróleo necessário para, no mínimo, 40 anos de abastecimento, há a necessidade de se saber qual será o nível da exportação brasileira. Mas, como aponta o dossiê, estes estudos, se existirem, não são públicos. Não são públicos, não são conhecidos pelos brasileiros, porque a espionagem americana, o pessoal contratado para fazer o planejamento estratégico da Petrobras, essa empresa norte-americana, certamente tem o domínio desses dados. Há pouca transparência em assunto de tamanha gravidade para o interesse nacional, o que é estranho, para dizer o mínimo. Estranho para dizer o mínimo. Vejam, senhores senadores, o caso de Libra, que o governo decidiu que será o primeiro leilão sobre o regime de partilha na área do pré-sal. Em 23 de maio de 2013, o Conselho Nacional de Política Energética publicou a sua resolução número 4, na qual resolve autorizar a Agência Nacional do Petróleo, ANP, a promover no mês de outubro de 2013 a primeira rodada de licitações sobre o regime de partilha de produção na área do pré-sal, nos termos da Lei 12.351, de 22 de dezembro de 2010. Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, será ofertada exclusivamente a área do prospecto de Libra, que se localiza na Baía de Santos e foi descoberta pelo Poço 2 ANP 002A RGS, cujas coordenadas estão estabelecidas no anexo a esta resolução. Por que leiloar o campo de Libra? Nenhuma explicação. Nenhuma informação. É como se a nação brasileira não tivesse o direito de saber. Lambança pura e exclusiva das autoridades que conduzem a nossa política nacional do petróleo. O leilão do campo de Libra, na área do pré-sal, previsto para outubro de 2013, também é uma forma de privatização. Porém, em valor, esta privatização pode ser ainda maior do que todas as privatizações de Fernando Henrique Cardoso juntas. Nós sabemos, todos nós, até mesmo os senadores do PSDB, que Libra com petróleo já descoberto pela Petrobras todos nós sabemos, até mesmo os senadores do PSDB, que Libra, com petróleo já descoberto pela Petrobras em 2010, está sendo leiloado ao cartel das multinacionais petroleiras para gerar o raio do superávit primário. Estamos tentando resolver um problema emergencial da economia e entregando o petróleo do futuro próximo do Brasil. Estamos vulnerabilizando o país, enfraquecendo a soberania nacional por superávit primário. Troca sórdida. Este sim é um monumental escândalo, presidente. Mas quem se importa? Eu me importo. O Brasil se importa. Os movimentos sociais que estão recebendo esta informação se importam e estão se mobilizando. Quinto, soberania nacional na zona econômica exclusiva. O dossiê alerta uma grave ameaça à soberania nacional e à integridade do nosso território, decorrente da possibilidade de empresas estrangeiras vencerem leilões para exploração de campos de petróleo localizados na zona econômica exclusiva. Empresas chinesas, norueguesas, francesas. Só a nossa Petrobras está impedida de participar porque está sendo vulnerada e fragilizada, comprando óleo caro e vendendo barato para suas próprias concorrentes.
O edital da 11ª rodada autoriza empresas estrangeiras se inscreverem diretamente na Agência Nacional do Petróleo para participarem das licitações. Salvo melhor juízo, não se está falando de empresa brasileira subsidiária de empresa estrangeira. Para poder transmitir a preocupação, uma situação hipotética é descrita no dossiê, o dossiê que abordo nesse momento. Suponham que uma empresa cuja matriz está no exterior arremate nesta rodada um bloco marítimo situado entre 12 e 200 milhas da costa brasileira. O país onde está a empresa, onde a empresa tem sede, só reconhece a soberania dos países sobre seus mares territoriais, ou seja, até 12 milhas. Esse país não é signatário da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que aceita o conceito de zona econômica exclusiva para 188 milhas adicionais até completar 200 milhas. Os Estados Unidos, por exemplo, não são signatários dessa convenção. O Brasil é signatário. Suponha que a empresa descubra um campo com reserva razoável no bloco arrematado e, na fase de desenvolvimento do mesmo, ela comete uma imprudência técnica, sem ter tido a aprovação prévia da Agência Nacional do Petróleo, para o procedimento equivocado, sendo que será impossível recuperar todo o óleo que era previsto e, além disso, há derramamento de petróleo no litoral. Nesse instante, a ANP multa a empresa pela técnica insegura não aprovada. Exige novos investimentos para melhorar a recuperação do óleo. Suponha que estas providências representem despesas extremamente altas, que não justifiquem mais para aquela empresa continuar produzindo naquele campo. Neste momento, a empresa pode argumentar que ela é uma empresa estrangeira. E, segundo as regras do país da sua sede, ela trabalhava em águas internacionais, que não pertencem a nenhum país. Assim sendo, ela não é devedora de nenhum valor. Esse risco, presidente, seria evitável? Sim. Por um lado, ainda que o leilão fosse necessário, a Agência Nacional poderia não abrir a possibilidade de participação no leilão para empresas estrangeiras diretamente, mas apenas para empresa brasileira subsidiária de empresa estrangeira. Por outro lado, a soberania poderia ser defendida se a Agência Nacional não aceitasse inscrições de empresas de países não signatários da Convenção sobre os Direitos do Mar. Eu estou aqui abrindo os olhos dos telespectadores da TV Senado, dos nossos ouvintes e dos senadores que estão aqui presentes, representados pelo senador Pedro Simon na integralidade do quórum normal desta casa. E para que não se diga que a hipótese é cerebrina, de difícil ocorrência prática, lembre-se, como aponta o dossiê a que me refiro, que um determinado periódico noticiou, durante o caso Chevron, que esta empresa poderia trazer esse argumento se fosse pressionada para pagar a multa alta. E a multa, de 17 bilhões e meio, cai para 300 milhões de reais. Quem está cedendo a quem? Quem está cedendo o quê? Quem está cedendo a soberania nacional? A Halliburton é o item 6 do dossiê. A Halliburton de Dick Cheney, ou a raposa tomando conta do galinheiro, o cabrito solto na horta. Todos os dados de exploração das bacias brasileiras foram repassados da Petrobras para a Agência Nacional do Petróleo por determinação da Lei 9.478. A Agência Nacional do Petróleo contrata uma subsidiária da Halliburton para fornecer o software que permite gerir esse novo banco de dados. O software não. Contratou a gerência. A Halliburton, empresa de cuja direção Dick Cheney saiu para ser vice-presidente dos Estados Unidos em 2000. É a maior empresa de serviços de petróleo e gás do mundo. E é também uma das empresas mais controversas dos Estados Unidos. A empresa tem sido o beneficiário número 1
financeiro da invasão do Iraque, ao arrecadar cerca de 18 bilhões em contratos para reconstruir a indústria do petróleo no país e prestar serviço a tropas norte-americanas. Ela também foi acusada de mais fraude, desperdício e corrupção do que qualquer outra empreiteira no Iraque, com acusações que vão desde sobrecarga de dezenas de milhões de dólares em combustível a refeições para suborno sem rodeios. A Agência Nacional respondeu que esses dados já eram gerenciados pela Petrobras com a ajuda da Halliburton, o que é verdade. Mas se já era um absurdo que isto ocorresse sobre o monopólio estatal, quando o uso imediato comercial das informações da Halliburton seriam menos claros, com a mudança do modelo e realização de leilões para obtenção de blocos, é um crime que uma empresa estrangeira tenha antecipadamente acesso aos dados dos blocos a serem leiloados. Este é o caso da norte-americana Halliburton, com relação ao Banco de Dados de Exploração e Produção da Agência Nacional, conhecido como BDP. Este, sim, é um monumental escândalo, mas sobre ele, nenhuma manchete na grande mídia, nenhum discurso inflamado da nossa oposição aqui no plenário do Senado da República. O que, por si só, isto já é um escândalo. A ausência de crítica da oposição no plenário do Senado brasileiro. O último item que eu abordo, presidente, é o item 7. As relações perigosas de administradores da Agência Nacional do Petróleo. O dossiê da Agência Nacional do Petróleo relata os casos de John Foreman e Haroldo Lima, ex-diretores gerais da ANP, que hoje ocupam cargos em empresas petrolíferas privadas, reguladas pela própria ANP. Não preciso nem fazer um comentário a respeito disso. E a senhora Magda Chambriard, atual diretora-geral da ANP, declarou estar esperando vir a trabalhar em uma empresa petrolífera privada quando sair do cargo. Isso é publicado pela imprensa e notoriamente conhecido pelos brasileiros que leem jornais. Será que ela não estaria favorecendo alguma empresa que garantisse hoje o seu emprego de amanhã? É uma pergunta que eu deixo aqui, nesta tribuna. Esta situação, quando promovida até pelos representantes maiores do Estado, se alastra por toda a estrutura do órgão. Diz o dossiê que superintendentes e outros funcionários ficam se oferecendo para as empresas e que hoje a ANP é um grande balcão de negócios. Seria isso, senhor presidente, seria isso, senador Pedro Simon? Seria a ANP um grande balcão de negócios? Se for verdade, o produto comercializado seria o nosso petróleo e a nossa soberania. Vai mais um item do dossiê. A captura do interesse público pela tal autonomia técnica da Agência Nacional do Petróleo. Aqui o dossiê mostra as consequências nefastas para o país da situação atual em que, sob o biombo da autonomia técnica de uma agência, tomam-se decisões estratégicas de forte conteúdo econômico e político para o país, sem que a nação e a sociedade tenham qualquer possibilidade de reação e de participação. Afirma-se corretamente no dossiê que o grau de aproveitamento do óleo de um campo requer a consideração não apenas de aspectos técnicos, mas também de parâmetros econômicos e políticos, senador Pedro Simon. Há certa dificuldade em se estabelecer normas gerais prévias como uma forma de se evitar a análise de cada passo isoladamente, o que pode levar e leva à corrupção. Este é o caso de empresas petrolíferas que querem retirar rapidamente o óleo de um campo, pois essa situação maximiza a rentabilidade e não se compromete a retirar todo o possível do óleo recuperável. No entanto, para o país, há o interesse de se retirar em um ritmo menor, quantidade maior. Os chineses, por exemplo, agora, ampliaram de forma significativa as suas refinarias e estão desesperadamente precisando de óleo. E eles remanescem no leilão que foi abandonado pelas grandes empresas do mundo, embora a Shell tenha permanecido.
A arquitetura do processo de decisão em casos como este é colocar o maior número de pessoas opinando sobre a questão para inibir eventual corrupção. Quem defende a sociedade e a nação é punido pela Agência Nacional do Petróleo. O caso que eu vou relatar é interessante. A perseguição de um brasileiro por suas opiniões é por si inaceitável. Mas quando essa perseguição se deve ao fato de que esse cidadão defende o Brasil, a nação, a soberania nacional, o que seria inaceitável do ponto de vista individual, passa a ser assunto do mais alto interesse nacional. Revela o dossiê que na ANP existem 2 casos conhecidos desse tipo de perseguição. O primeiro caso é de Paulo Metri, que ocorreu quando Davi Zilberstein era diretor-geral. Metri foi exonerado de um cargo que ocupava na agência no mesmo dia em que um artigo seu, contendo críticas à política do petróleo, foi publicado. Mais recentemente, a OGX, do famoso playboy Eike Batista, deixou de instalar uma válvula de segurança numa plataforma, que serve para evitar vazamentos de petróleo em caso de acidentes. O técnico Pietro Mendes, da Agência Nacional, lavrou auto de infração para que a correspondente multa de 15 milhões fosse aplicada. Ele foi afastado e a multa extinta. O caso veio a público com repercussão negativa para a Agência Nacional. Outro servidor, Kerik Roberi, apoiou publicamente o colega Pietro Mendes durante reunião com o superintendente da área de operação e meio ambiente, um tal de Rafael Moura. Foi igualmente afastado. Novo funcionário foi designado para o caso. Após 3 meses, a Agência Nacional constatou que, de fato, a válvula de segurança não havia sido instalada e a multa foi aplicada, mas em valor imensamente menor que o valor inicial. Diz o dossiê que mais casos devem existir, mas os funcionários da Agência Nacional do Petróleo têm medo de se expor diante do ocorrido com os seus colegas. Senhores senadores, esse tipo de situação não é propriamente uma novidade. É assim que a coisa funciona nas tais agências reguladoras. Verdadeiros escritórios de representação dos mega-interesses de monopólios e oligopólios. O senhor Bernardo Figueiredo, quando diretor-geral da NTT, por exemplo, teve uma representação movida contra si pela Procuradoria-Geral da República, que proibia técnicos da NTT de aplicarem multas contra as concessionárias ferroviárias, uma das quais a LL, que ele próprio havia criado antes de ser diretor da agência. Quantos destes há nas agências, travestidos de agentes públicos, são, na verdade, modernos capitães de mato a serviço do capital? Assim, na ANT, também na NTT. O dossiê avança mais. Eu tinha falado em 7 itens, que eram os que eu pretendia expor inicialmente. Mas avança mais. Mas eu vou pedir, reiterando o requerimento que fiz, que o dossiê na sua íntegra seja entregue ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas da União, à Presidência da República, e vou encerrar a minha exposição por aqui, dando a palavra ao senador Pedro Simão, que me pede uma parte. Essa é uma grande qualidade de Vossa Excelência. Ao longo dos vários anos que Vossa Excelência esteve nessa casa, Vossa Excelência, seja qual for o governo, do MDB, do PT, do PSDB, a sua independência crítica e moral, principalmente na defesa dos grandes interesses da economia brasileira. Eu sou um grande admirador de Vossa Excelência, 3 vezes governador do Paraná, se mantém numa posição firme. E Vossa Excelência podia tranquilamente ficar silencioso aqui e teria o apoio e o que quisesse do governo, mas Vossa Excelência prefere a posição de independência, custe o que custar a Vossa Excelência.
nesse pronunciamento de Vossa Excelência, os vários pronunciamentos que Vossa Excelência e nós também temos feito sobre essa matéria, o que me estranha, a rigor, é o silêncio da presidente de um lado. E eu que sempre gostei da presidente da Petrobras, a impressão que eu tinha dela, as informações que eu tinha dela, era de uma servidora exemplar, a vida inteira trabalhando ali, e de uma capacidade total. E se dizia sempre, desde que a ministra assumiu no governo do Lula, a ministra Dilma assumiu o Ministério de Minas e Energia, se dizia que ela tinha uma grande luta entre o grupo dela, que era de favorecer os técnicos, as pessoas que se formaram dentro da Petrobras, que lutavam dentro da Petrobras, e o pessoal, inclusive, do MDB e do próprio PT, que queriam os cargos políticos, queriam colocar, como colocar. O Haroldo de Lima, aliás, um homem que eu tenho o maior respeito, o outro lado, o MDB do Ceará, que eu não tenho muita simpatia, mas e ela lutava. Eu me lembro quando ela foi para a chefia da Casa Civil e ela saiu da presidência da Petrobras, ela saiu do Ministério de Minas e Energia, houve uma disputa muito grande entre o candidato dela e o candidato do presidente Sarney. O Sarney, que tinha um certo domínio na área, querendo manter, e ela querendo coisa nova. Se considerou uma grande vitória dela o afastamento do senhor Gabrielli e a indicação da atual presidente, sobre a qual eu, sinceramente, só tive boas informações. Íntegra, correta, um quadro técnico formado, especializado, dedicado. Eu tive uma informação melhor do que a outra. Agora, o que a gente vê, o que eu acho muito estranho, é que durante o governo Gabrielli só tinha notícia boa da Petrobras. Eu não vou discutir, eu sei o pensamento de Vossa Excelência, é mais ou menos o meu, mas só aparecia coisa boa. A Petrobras é uma maravilha, aqui e tal, e tal, e tal. Entrou a atual presidente, só tem notícia negativa, com relação, inclusive, ao tempo do Gabriel. O negócio da Bolívia, da Argentina, a compra lá nos Estados Unidos, a refinaria junto com a Venezuela no Recife, as notícias. E o que eu acho interessante, o senhor Gabrielli nunca respondeu. Nunca, ficou silencioso. Nesse momento, onde a crise explode realmente na sua decisão, o senhor Gabrielli vem com todas as pedras e se manifesta contrário à decisão do governo, dizendo que é absurdo e que etc e tal, que não pode, que ter. E eu não consigo entender. E a presidente Dilma não diz nada. A resposta tanto da presidente da Petrobras quanto da presidente da associação, nós não disseram nada nas duas comissões. Vieram as duas aqui, uma depois da outra. Eu assisti as duas. Nada. Foi bonito, etc. Mas nada com nada. As explicações de complexo. Qual é a diferença? Eu perguntei, o que você está dizendo, o senhor Gabriel, que está dizendo isso, mais isso, daquele ilustre engenheiro da Petrobras, que é famoso, que também... Fernando Siqueira. Siqueira, que também apresenta dados, números, e é uma pessoa sobre a qual não pode levantar nenhuma dúvida sobre a dedicação, sobre a seriedade, sobre o carinho dele. Até agora não se viu, por parte da Petrobras e dentro da agência, uma resposta absolutamente sobre nada. Esses números que Vossa Excelência leu, é de idade estranha, mas o que está vendo? Por que de repente as grandes não apareceram? E por que de repente a China está aí? O que vai significar para nós? A China com muito dinheiro e já com as suas usinas instaladas, só esperando matéria-prima, e daqui a pouco nós vamos vender a troca de meia dúzia de réis, aquilo que mais adiante vamos ter que devolver em petróleo. E não tem uma palavra. E a presidente da República, que é a parte dela, não disse uma palavra.
E cá entre nós, com todo respeito, o ministro de Minas e Energia é nosso amigo, é nosso colega, tem todas as qualidades, mas entende de petróleo que nem eu, muito menos que Vossa Excelência. Está lá, se colocou, está estudando, está se esforçando, mas não tem nenhuma tradição, nenhuma preocupação. Como é que ele vai analisar com o Gabriel, com a atual presidente, e fazer uma discussão mais profunda, mais... Não tem lógica nesse sentido. Seria um bom presidente, seguindo a assessoria, os técnicos da Petrobras, do Conselho, para levar adiante. Agora, sozinho não tem nenhuma representação, tanto que se chamou todo mundo para ser ouvido com relação a essa matéria, não se chamou o ministro, porque ele não tem nada a acrescentar. E a presidente não diz nada. Não abre a boca, não diz uma palavra. Eu acho isso muito estranho. Principalmente esse negócio da posição do senhor Gabriel e a posição da atual presidente, uma radicalmente contrária à outra. O Gabriel defendendo a tradição, que tem que ser feito, que não pode mexer, etc. e tal, e muda completamente e fica assim. Então eu vejo o pronunciamento, por exemplo, de Vossa Excelência, com todo respeito, quer dizer, que aqui no Brasil nem a imprensa e nem o Poder Executivo dá bola para o Senado. O pronunciamento de Vossa Excelência é um pronunciamento, se feito nos Estados Unidos, numa situação mais ou menos assim, causa uma monstruosidade. Já está se convocando, mas só que convocação, convocar um ministro aqui é uma piada. Ele vem falar meia dúzia de palavras e vai embora. Convocar um ministro no Senado americano, ele treme, porque a estrutura do Senado americano é tão grande que o senador vem mais a equipe dele com dados superiores até aos do ministro. O ministro treme de medo quando vai fazer um depoimento dessa natureza nos Estados Unidos. Aqui ninguém dá bola. Tu faz, em primeiro lugar, lá um depoimento desses dura um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana para depois. Aqui tu faz 4 senadores, faz tua pergunta, tua pergunta, e ela responde em 5 minutos uma frase para cada um. Mas mesmo assim, é muito estranha a posição da Presidente da República e o seu silêncio é muito enigmático. É muito enigmático. E numa questão que essa é a mais séria. Nesta questão, ela devia ser a pessoa que mais entende no Brasil. Ela não tem conselho do Lula, não tem que ouvir o Lula, não tem que ouvir o Fernando, não tem que ouvir ninguém. Ela é a que mais entende. Ela é a que está mais por dentro. E vamos fazer justiça, pelo menos esse é o meu pensamento, e além de ser a que mais entende, a que está mais por dentro, é a mais correta. Ninguém está inventando, nem Vossa Excelência nem eu, dúvida que ela tem alguma simpatia com essa empresa, com aquela empresa, que ela está favorecendo aqui ou está favorecendo lá. Isso eu não tenho essa dúvida. Mas que é muito estranho, não vi nada de positivo, de vir uma presidente da Petrobras e dizer nada com nada, e vir a presidente do Conselho e dizer nada com nada, um pronunciamento nem esse de Vossa Excelência. Nessa altura, a assessoria de parlamentar do Palácio do Planalto já devia ter telefonado para alguém. Eu não vejo aqui nem ministro, nem se discute, senador, nem se discute. Mas eu não vejo nenhuma assessoria. Bom, é verdade que eles podem estar lá assistindo no Palácio pela televisão. Mas os interesses, o descaso com que essa matéria está sendo acompanhada, não vi aqui ninguém, não vi. Eu estava lá ouvindo a presidente da Petrobras, não tinha senador do PT. Não tinha senador do PT para ouvir a presidente da Petrobras. Eu fiquei boquiaberto, não consegui entender, mas não tem ninguém do PT? Não tinha ninguém. A audiência podia atrapalhar a necessária subordinação do partido às determinações do governo. Senador Pedro, me ocorre agora a hipótese de que sequer a ANP tem condição de fiscalizar o petróleo extraído nessas 200 milhas. A empresa pode ter sede no país que não reconheça as 200 milhas, pode encostar um navio petroleiro, carregar, levar, e nós ficaremos sem saber nada porque a ANP não controla nem sua própria estrutura. Agora, senador, eu só teria uma discordância sobre seu à parte. Eu não sou um senador independente. Eu sou o mais dependente de todos os senadores desse plenário. Eu sou dependente aos compromissos do estatuto do meu partido, que representa os setores desligados do grande capital. O povo brasileiro, os trabalhadores, as mulheres, as minorias não representadas, os funcionários públicos.
eu me considero aqui dependente dos votos que recebi e dos compromissos que assumi na base. Eu não sou dependente de emprego, de emenda parlamentar e desta miudeza ridícula que a fisiologia que tomou conta do Congresso Nacional estabelece. Como, aliás, não é Vossa Excelência e como, aliás, não é também dependente a senadora Ana Amélia, que está no plenário conosco nesta manhã. A gente podia, senador, determinar, assim como na igreja recomendo que a gente deve ler a Bíblia de vez em quando, nós devíamos baixar uma resolução no MDB que os membros do Executivo e os parlamentares deviam, uma vez por mês, dar uma olhada nesse capítulo do partido. Por exemplo, senador, dando um pulo para uma questão mais substantiva. Por isso eu defendo, como Vossa Excelência também, o voto aberto em todas as votações do Congresso. Eu sou um mandatário do eleitor que me deu o seu voto porque eu sou do PMDB, que tem um estatuto maravilhoso, e porque eu assumi compromissos durante a campanha eleitoral, colocados na televisão, nos palanques e no rádio. Então a minha dependência é absoluta. E o eleitor, que é o mandatário do meu mandato, que foi quem me colocou aqui, tem o direito de saber o conteúdo de cada voto que eu coloque. Defendem o voto fechado por causa da pressão do governo federal. Só sofre pressão quem faz o jogo da fisiologia, o jogo menor das emendinhas, dos favores e das nomeações. Eu acho que, com o voto aberto, nós estaríamos dando um passo muito importante para que estas coisas não acontecessem. Por exemplo, é preciso que se explique por que os parlamentares do PT não vão à comissão de inquérito sobre a CPI. Eles são mandatários, eles têm um compromisso, têm uma obrigação. A presidenta Dilma, na campanha, deixou claro que ela era a candidata da defesa da soberania, que não admitiria a privatização do pré-sal em hipótese alguma. Mas é o que está fazendo agora. Então, voto aberto. O mandatário tem direito de saber do voto de cada um dos parlamentares no Senado, na Câmara, para poder cobrar posteriormente na eleição. Com o máximo prazer, concedo a parte à senadora Ana Amélia. Caro senador Requião, na mesma linha do senador Pedro Simão, eu queria destacar a oportunidade de, nesta sexta-feira, que para nós gaúchos é uma data muito especial, Vossa Excelência traga para a tribuna esse debate. Eu tenho certeza que nem o senador Simão e eu o fizemos, porque para nós gaúchos havia uma data muito central a ser comemorada, porque, como Vossa Excelência, nós dois também temos o compromisso com a sociedade gaúcha. E quando os gaúchos nos olham aqui, eles querem que a gente repercuta e diga e fale pelos seus sentimentos. Então, se não fosse esse o tema hoje, no 20 de setembro, seguramente, tanto o senador Simão quanto eu estaríamos também abordando essas questões. E a precisão do argumento usado por Vossa Excelência está exatamente nessas circunstâncias, um pouco nebulosas. E o mais interessante de todos esses aspectos é que Vossa Excelência faz com a necessária independência, porque sempre foi um aliado do ex-presidente Lula, e sempre foi um aliado da presidente Dilma. Mas isso não implica em aceitar, em engolir prato feito. Vossa Excelência tem a coragem de expor o seu ponto de vista, as suas convicções, e é isso que o deixa grande, independente das consequências que isso eventualmente possa trazer. Mas o senhor faz com espírito público, como um nacionalista que está defendendo o patrimônio nacional. Não foi por nada que o petróleo, a campanha do petróleo é nosso, foi uma das dos grandes momentos do Brasil. E hoje, nessa circunstância, nós temos que nos preocupar exatamente com este patrimônio. O petróleo é nosso. E nós temos que nos preocupar com os novos tempos, evidentemente, abrir espaço para a participação de outras empresas. O fato de termos mais estatais de países como a China, por exemplo, e não estão certamente preocupadas com o lucro, mas estrategicamente em ter o petróleo que falta no território desse país. Será isto conveniente para o Brasil?
Essa é a grande questão. Além das outras que são ainda pouco esclarecidas, da forma como esse leilão foi feito e por que foi feito neste momento que temos uma turbulência diplomática e política com os Estados Unidos. Então, eu queria cumprimentá-lo pela oportunidade do tema, que certamente voltaremos na próxima semana, e pela coragem como faz a abordagem dessa questão tão relevante para o interesse nacional. Senador Roberto Requião. É verdade, senadora Ana Amélia, que eu não temo as consequências. Mas, além de não temer, eu espero consequências. A consequência que eu espero é a supressão desse leilão, uma discussão ampla sobre a política nacional do petróleo que atenda aos interesses do Brasil. Nós estivemos nos palanques defendendo a presidente Dilma. E o nosso discurso era o discurso da defesa da soberania nacional. Agora, eu tenho que conviver com privatização de portos, privatização de estradas. O governo sofrendo o ataque dos empresários que não participam dos leilões e no dia seguinte o governo aumenta as vantagens em detrimento da população. Esse desespero por dar condições de elegibilidade a presidente na próxima eleição, comprometendo políticas futuras que garantem a soberania do país. Eu tenho uma angústia muito grande, eu estou desconfortável e estou profundamente cético em relação ao governo da presidente Dilma. Mas não sou cínico. E como disse no início da minha intervenção, o ceticismo se caracteriza por uma vontade enorme de voltar a acreditar. Agora, eu não posso silenciar diante do que está acontecendo. A obrigação de um companheiro é uma palavra que vem do italiano, do latim, compane, com pão. Companheiros são aqueles que, sentados à mesma mesa, repartem o pão doce e farto dos bons momentos, o pão amargo e parco dos momentos difíceis. Os companheiros partilham os sucessos e, com a sua crítica, evitam os fracassos. Eu estou aqui como companheiro da presidenta Dilma, goste ela ou não, mas fundamentalmente como um parlamentar profundamente dependente dos compromissos assumidos pelo Estatuto do nosso partido, senador Pedro Simão, e assumidos nos palanques e durante a campanha eleitoral. Presidente, pela formidável tolerância do tempo, eu lhe agradeço e passo às mãos das mesas o dossiê que requeri que fosse entregue ao Procurador-Geral da República, ao Tribunal de Contas da União, à presidente, ao senador Lobão, e não mando para a ANP e para a Petrobras, porque acho que seria, dado as informações que temos e a presença das duas presidentes aqui no Senado, absoluta.